Estamos começando a melhor aula do MTech. É isso mesmo, a aula de arte. Comigo a professora Cláudia Cedrais e a assistência da professora Elci Paim. Então bora lá começar a nossa primeiríssima aula. Bom dia, bom dia, bom dia, Curralinho, bom dia, Morrinhos, bom dia, Boquira, bom dia, quem mais? Carinhanha, Riacho do Capinão, bom dia, Angico, bom dia, São Gonçalo, Núcleo 2, bom dia, São José, bom dia, estamos começando mais uma temporada maravilhosa falando sobre arte, né? Estamos começando as aulas de arte. Todas as quintas-feiras, no terceiro horário, estaremos aqui para conversar sobre arte, pensar arte, ver arte, discutir arte, ver se isso é importante mesmo ou não, ok? E começando a aula da gente, a gente vai apresentar a equipe pedagógica que organiza, que pensa, que elabora essas aulas. Na coordenação pedagógica, a gente tem a professora Cláudia Pessoa, os professores Cláudia Cedrais, Elci Paim, Jussi Lobo, Paula Brito, Tael Machado. E aqui, ó, as professoras de arte, nossa equipe é toda feminina. E aí eu trouxe hoje as carinhas das professoras para vocês conhecerem. Havendo qualquer problema comigo, uma das professoras assume aqui, certo? Porque a gente trabalha em equipe. Mas diariamente estarei aqui. Eu, professora Cláudia Cedrais aqui no meio, ó, e a professora Elci Paim na minha assistência. Certo, Lagoa do Junco, Caraíbas de Melo. Então aqui, ó, a gente tem a professora Stael que anda, que já tá diferente. Professora Jussi Lobo, acho que só a Jussi que mantém, né, o mesmo estilo. Paula também tá mudada, mudou cabelo, mudou visual. A professora Elci também, ó, reduziu as madeixas, tá todo mundo aí meio diferente. Mas são essas carinhas aí que vão acompanhar vocês durante o ano. Principalmente essa figurinha aqui, ó, Cláudia Cedrais, que estou falando aqui com vocês, e a professora Elci Paim, que é a nossa assistente. Então, primeira série matutino, aula de arte, vida é a professora Cláudia Cedrais, assistência a professora Elci Paim, certo? Mensagem, e olha aí, ó, nossa aula começa apresentando a equipe. A gente traz a mensagem. A mensagem de hoje é o seguinte: a arte diz o indizível, exprime o inexprimível e traduz o intraduzível. Bota aí na minha imagem para a gente conversar um pouquinho. E é nessa perspectiva, né? Pensar a arte como esse elemento, como esse, ou pode ser um objeto, pode ser uma sensação, pode ser uma música, pode ser um movimento de corpo, pode ser uma interpretação, que vai traduzir, que vai você ver, que você vai utilizar para exprimir as coisas que você não consegue exprimir através de palavras. Aí a arte chega. No momento que faltam as palavras, a arte chega. A arte chega através de uma música, a arte chega através... Aí alguém pode dizer assim, ah, professora, a música tem letra. Sim, mas tem músicas que não tem letra, tem só melodia, tem só os sons. A arte pode chegar através do teatro, no momento que você vê uma interpretação, uma história sendo contada, e aí revela alguma coisa que as palavras não estavam conseguindo te explicar direito. A arte pode chegar no momento em que você está tão contido, tão nervoso, tão tenso, que o movimento do corpo lhe liberta, que o movimento corporal lhe transcende, lhe tira do seu eixo. Ou no momento que você vê alguém se movimentando, você também sai do seu eixo, você entende melhor as coisas, que é o caso da dança. Ou a arte pode chegar através de um objeto, de um desenho, de uma escultura, de uma arquitetura, de uma casa, de um monumento, então de uma roupa, de um objeto, um olhar, no caso do teatro. Exato. Então a gente tem várias linguagens, várias formas de expressão e de compreensão que vão além da palavra e do texto.
E é interessante que eu estava aqui assistindo o finalzinho da aula de português, ela falando sobre texto, sobre imagem, e é aqui na aula de artes que a gente vai entender melhor esse universo das imagens. Como é que elas funcionam, quais são os elementos que a gente pode identificar, será que é possível ler imagem? Que tipos de leituras eu posso fazer de uma imagem, a partir de uma imagem? Será que eu posso me comunicar através de uma imagem, através de um som? Então, a arte vai estudar essas outras possibilidades de linguagem além do texto. Então, a gente tem a possibilidade de comunicação através do som, através da dramaturgia, através da dança, através do desenho, de uma escultura, de uma construção arquitetônica. Então, a gente vai perceber que a gente pode se comunicar, pode se expressar e pode transcender também, entrar em êxtase através de outras formas, além da escrita, certo? Então, a gente tem o gesto, tem o som, tem os movimentos corporais, tem as cores, tem as linhas, tem as texturas, tem um universo incrível, além das palavras, para a gente se comunicar, para se entender, para ser entendido e para transcender, para abstrair, para esquecer tudo ou para enxergar tudo que a gente não está me enxergando, certo? Pronto, então bora lá. O que a gente vai estudar nessa primeira unidade de artes? A gente viu mais ou menos, de modo geral, o que a gente vai ver nas aulas de artes, mas nessa primeira unidade a gente tem alguns conteúdos específicos. Então bora ver, a gente vai ver arte em toda parte, certo? A gente vai ver conceito de arte, de artista. Será que essa figura do artista que a gente conhece hoje, será que ela sempre foi assim? Será que a arte, como a gente conhece hoje, será que em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os povos, é assim? Eles pensam a arte como a gente pensa? Eles entendem a figura do artista como a gente entende? Então a gente vai ver isso, a gente vai ver os espaços onde a arte está, onde a gente pode conservar a nossa cultura artística, os espaços que a gente pode expor a arte, que a gente pode conhecer a arte. Leitura de imagens, como é que a gente pode ler uma imagem, que tipos de leitura a gente pode fazer de uma imagem, o que é que a gente vai procurar na imagem para fazer a leitura. A gente vai ver também os signos visuais, como é que eles funcionam, como é que eles agem, como é que eles interagem, o que são signos. A gente vai ver o que é releitura, se é possível a gente fazer uma releitura de uma imagem, se não é possível, como é que funciona a releitura na imagem, no cinema, no teatro, na dança. A gente vai ver também o conceito de figurativo e abstrato, o que é figurativo, as formas de figuração, as formas de abstração. Não existe só um abstrato, não existe só um figurativo. Então a gente vai ver o que é figurativo, quais são os tipos de figuração, o que é esse abstrato, quais são os tipos de abstracionismo. Os gêneros na imagem. Quando a gente representa uma imagem, a gente pode representar várias coisas. Então, que gêneros são esses que a gente pode trabalhar a imagem? A imagem desenhada, a imagem fotografada, a imagem pintada, esculpida. Então, a gente vai ver esses gêneros de imagem, certo? E o tema da aula de hoje, arte em toda parte, nossa aula número 1. Hoje a gente vai, enquanto vocês dão print aí na tela, hoje a gente vai entender um pouquinho onde é que está essa arte, qual é o conceito de arte, entender o que é que vocês acham de arte, o que é que vocês não acham de arte. Vou botar aí na minha imagem para a gente conversar um pouquinho. A perspectiva da aula de hoje, primeiro, eu vou trazer um conceito de arte, mas que a gente pode discordar dele, pode concordar com ele em parte, pode concordar com ele em todo. Porque é importante a gente deixar bem claro aqui que a aula de arte ela não traz verdades absolutas. Aliás, a arte não trabalha com verdades absolutas, certo? Tudo que eu digo aqui, daqui a 2 segundos pode ser desdito. Nada do que eu digo aqui é uma verdade absoluta. A gente trabalha
talvez os fatos históricos, mas a gente tem que lembrar que os fatos históricos vêm de uma perspectiva, né? Alguém registrou daquela forma. Se a gente for pegar a visão de outras pessoas naquele momento, talvez elas registrassem aquele momento, aquele instante de uma outra maneira. Então, em arte, a gente não tem verdade, não existe o certo nem o errado em arte. Existem as possibilidades. Ah, professora, como é que funciona isso? Funciona mais ou menos assim, olha. Eu vou chegar para vocês, eu posso chegar para vocês e dizer assim, olha, a pintura mural é feita com tinta acrílica. Aí você pode virar para mim e dizer assim, ah, professora, mas eu queria fazer uma pintura mural com lápis de cor. É proibido? Não. Não é proibido. Mas a gente tem que entender que trabalhar um lápis de cor para fazer um mural, a gente vai gastar muito mais lápis de cor. Esse trabalho vai se acabar muito mais rápido. Então, na verdade, a arte, ela traz... O professor age como um facilitador. Eu vou trazer as técnicas, vou trazer as histórias, né? Porque a gente precisa de um repertório visual. A gente não cria a partir do nada. Não existe essa história de um gênio que cria a partir do nada, não. A gente precisa de referências para criar. A gente vai criar, a gente vai fazer trabalhos práticos, porque a gente precisa expressar nossas ideias, expressar nossos sentimentos através de criar coisas. É uma necessidade do ser humano. Pode ser criar coisas através de desenhos, de pinturas, de fotografias ou de sons, ou de movimentos corporais, mas a gente tem essa necessidade de se expressar, e quanto mais linguagens a gente conhece, amplia as possibilidades de comunicação, porque aí você vai escolher a linguagem que você acha mais adequada para transmitir aquela mensagem. Então, quanto mais repertório a gente tiver de técnica, quanto mais repertório a gente tiver de imagem, de som, de referência, mais possibilidades da gente fazer trabalhos mais criativos, mais interessantes, mais complexos, certo? É aquela história. Quando eu sei o alfabeto, se eu aprendo só o alfabeto, isso não me garante escrever um texto, não é isso? Eu preciso aprender o alfabeto, eu preciso depois juntar as letras e formar as palavras, depois juntar as palavras e formar as frases, depois juntar as frases para construir o texto. Nas artes visuais, que é o que a gente vai focar nesse ano, é a mesma história. Não se cria a partir do nada. Existe um vocabulário que a gente precisa dominar sobre arte, existem técnicas, instrumentos que a gente precisa conhecer para poder a gente ir ampliando o nosso repertório e poder depois escolher. Ó, essa palavra cabe, essa cor vai melhor aqui, essa linha funciona melhor para a mensagem que eu quero transmitir, para o sentimento que eu quero expressar. Ou eu não quero nada disso, eu quero trabalhar só com preto e com branco. Então, a gente precisa conhecer esses códigos, precisa conhecer esses materiais, precisa saber o que já foi feito para poder a gente ter um repertório de interação muito mais amplo, certo? É essa a perspectiva. Então, todo mundo vai desenhar, todo mundo vai pintar, todo mundo vai esculpir, todo mundo vai trabalhar com artes, porque é da natureza humana esse trabalho com artes. Mas a aula de hoje é para me saber o que é que vocês acham de arte, o que é que vocês pensam que é arte, o que é que pode ser arte, como é que vocês pensam que a gente vai trabalhar durante o ano arte, tá bom? E aí eu trouxe alguns slides para a gente começar nessa perspectiva. Eu vou ficar aí do ladinho das imagens para a gente ir conversando. Será que isso é arte? E aí vocês vão me dizendo aí no chat, isso é arte? Olha a imagem com calma, com atenção. O que é arte para você? Você tem uma ideia do que seja arte? Todo mundo tem uma ideia do que é arte. Todo mundo tem uma ideia sobre tudo. Todo mundo tem um preconceito, que é um conceito prévio sobre todas as coisas. Depois a gente vai estudando e aí a gente vai ampliando esse conceito, né? A gente vai deixando de ter um preconceito para ter um conceito estabelecido. Então, vocês têm um preconceito em relação ao que é arte. Então, o que é essa arte? Todos estão dizendo que sim, mas não me explicaram por que se é arte, né? Mas a gente tem que explicar, tá? E aqui em arte não tem essa história de sim ou não, tem o porquê, certo?
São diversas formas de se expressar e esse trabalho é arte. Ó, o cara pegou um monte de resto de madeira, juntou tudo, fez esse bicho aí, pintou todo mal pintado, isso é arte. Beleza, a Dan tá dizendo assim, é uma forma de expressar suas ideias e pensamentos acerca de um tema. O pessoal de Curvelo tá dizendo assim, as diversas formas de se expressar. O pessoal de Centro-Sé tá dizendo, arte é cultura. Arte? Isso é arte? Tô esperando, hein? Não vou responder nada agora. Eu quero só saber o que é que vocês acham. É arte abstrata, Aldo? É uma forma de se expressar, a Gislaine está falando. Não sei qual é a localidade, certo? Que é uma localidade nova, sejam bem-vindos também. As cores, formas, desenhos, pintura, um jeito de mostrar a cultura das coisas. Será que arte e cultura é a mesma coisa? Se é a mesma coisa, por que é que tem nome diferente? Se tem nome diferente, eu falo sempre lá em casa. Os meus filhos fazem assim, minha mãe, arte e cultura é a mesma coisa. Se é a mesma coisa, por que é que tem nome diferente? Se tem nome diferente, é porque não é a mesma coisa. Certo? O pessoal de Gonçalo está dizendo assim, artes são expressões que podem vir através de danças, desenhos e quase todas que as pessoas expressam. Tudo é arte, o Andrew está dizendo. Será que tudo é arte, Andrew? Será? É arte com A maiúsculo ou arte com A minúsculo que a gente escreve? Tem diferença na arte com A maiúsculo para arte com A minúsculo? E é interessante vocês irem se acostumando, porque o meu objetivo esse ano é botar um monte de caraminhola na cabeça de vocês, certo? Não é explicar nada, é colocar mais dúvidas na cabeça de vocês. É porque arte gosta de provocar as coisas, gosta de questionar, e eu vou fazer isso, tá? Então é arte com A maiúsculo ou arte com A minúsculo? Existe diferença na arte com A maiúsculo para arte com A minúsculo? Ou se é só uma questão de escrita? Tem diferença? Será que tem diferença? Aí o pessoal de Buriti Morrinhos está dizendo assim, sim, porque foi uma criatividade. Será? Aí o pessoal de Campinas está dizendo assim, arte é toda obra que se empregue criatividade, imaginação, sentimentos para exprimir a sua visão sobre algo. E aí eu vou perguntar para vocês o que é criatividade. O que é imaginação e o que são sentimentos. Eu preciso saber disso, né? Para saber se a obra é arte ou não, eu preciso saber o que é criatividade, para poder olhar a obra e saber se o artista foi criativo ou não. Eu preciso saber o que é imaginação, saber se o artista foi imaginativo ou não. Eu preciso saber o que são sentimentos, para ver se o artista expressou sentimentos ou não. E será que é possível expressar sentimentos em uma obra de arte? Em um desenho? Em uma escultura? Em uma arquitetura? Será que é possível? Bora lá! E aí, eu vou sumir um pouquinho para a gente conversar um pouquinho sobre por que o homem cria arte. Deixa eu grande primeiro. O pessoal aqui de Barreiras está dizendo assim, existe uma diferença. Eu quero saber qual é a diferença. Porque a aula de arte é dialógica, certo? Eu não vou chegar aqui com verdades absolutas. Eu vou conversar com vocês sobre as verdades que eu acredito, vocês vão conversar sobre as suas verdades, e aí eu posso mudar as minhas verdades e vocês podem mudar de vocês. Tá bom? Certo? Então eu não sou detentora da verdade absoluta, eu não sei de tudo, eu tô aqui conversando. Inclusive essa história de o que é arte, todo dia eu mudo o meu conceito de arte, eu estou todo dia reformulando ele. Eu converso com vocês, eu assisto uma notícia na televisão, eu leio alguma coisa em uma revista, eu converso com as minhas colegas de arte, converso com outras pessoas e aí eu vou reelaborando, reconstruindo o meu conceito de arte, eu vou refazendo esse conceito. Ele não é fixo, ele não é definitivo, ele muda o tempo todo, certo? Mas por que o homem cria arte? Será que é uma necessidade da gente criar arte? Será que é importante arte na vida da gente? Me digam aí, vocês acham que é importante arte?
Será que a gente pode viver sem arte? Será que vale a pena assistir aula de arte? Para que a gente vai estudar arte? Só sei que nada sei. É isso aí. Mas a gente sabe de muitas coisas, a gente não sabe de tudo. E essa frase, inclusive, eu acho que o filósofo quis dizer isso. Olha, eu não sei de tudo, mas de algumas coisas eu sei. Certo? Criatividade é tudo que a gente cria? Será? Será, professora Ossi? Será que se eu fritar um ovo é criatividade? Se eu fritar um ovo em forma de estrela é criatividade? Aí o pessoal de Barra está dizendo assim, arte maiúsculo quando quer chamar atenção para a linguagem, arte minúsculo quando falo com outros propósitos. Será que é isso, Dan? A gente vai ver isso durante o ano, certo? O Aldo está dizendo que é importante, não podemos viver sem arte. Por que, Aldo? Eu sei que eu não posso viver sem comida, porque senão daqui a 3 dias eu morro. Não posso viver sem água, senão daqui a 24, 48 horas... Acho que um pouquinho mais, né? Mais. Mas sem arte, não posso viver sem ar, senão é rapidinho. Mas sem arte, será que a gente pode viver sem arte? Será que o ser humano precisa de arte? Seria difícil viver sem arte, Itaém José? Por quê? Me digam aí. Por que é difícil viver sem arte? O que é essa tal de arte? Pergunta que não quer calar. Pergunta que não quer calar. O que seria essa tal de arte? Seria, professora Elcine, que não é tão essencial assim para o homem, que diz que a gente não pode viver, então ela é essencial. É essencial. Estão dizendo aqui, né? Se ela é essencial, a gente não pode viver sem arte. Por quê? Olha, vamos lá, a gente vai... Vamos lá. Eu sei que o homem cria arte. Eu não sei se é importante ou se não é. Eu ainda não cheguei a uma definição sobre isso. Eu acho que é importante. Tanto é que eu estou aqui conversando com vocês. Se eu não achasse a arte importante, eu não seria professora de artes. Eu sei que a arte é importante para as outras pessoas e é muito importante para mim, particularmente. Eu não saberia viver sem construir arte, sem fazer arte, sem vivenciar arte. Sem ouvir arte, sem ver arte, sem tocar arte, sem construir arte. Para mim, ela é importante. Eu acredito também que para as outras pessoas é importante conhecer arte, fazer arte, criar arte. Mas, não sei, às vezes eu fico me questionando se é tão importante assim, certo? Estamos cercados por arte. Exatamente. Mas desde que o mundo é mundo, o homem cria arte. E por que ele cria arte? Eu trouxe aqui alguns motivos do homem criar arte. Então, ó, o homem cria arte... Olha, a gente tem que tomar cuidado com o uso desse nome arte. Quando o menino faz alguma malcriação, o que é que a gente faz? Ou faz alguma pintança, a gente diz o quê? Está fazendo arte. Será que essa arte é a mesma arte que a gente está falando? O pessoal de Quinjingue diz aqui, ó, desde os nossos primórdios já havia arte de sobrevivência. Será que essa arte de sobrevivência é a mesma arte que a gente está falando agora? É a mesma arte que a gente vai estudar? A gente tem que ter cuidado com essa palavra arte, porque ela é muito utilizada para expressar coisas que não são da competência dela, né? Aquela história de você pegar uma palavra e utilizar para outras coisas. Que nem aquela história da música, que tiro é esse, que a gente pensa que alguém está dando tiro, mas na verdade não é tiro nenhum que está vindo, é a pessoa que está muito linda e muito arrumada. Então a gente tem que tomar cuidado com esse nome arte, que é empregado, utilizado de uma maneira leviana muitas vezes, certo? Correto. E a gente tem que ter... eu vou tentar que vocês percebam que esse nome arte designa um conjunto de coisas e que a gente não pode ficar utilizando ele para tudo, certo? Aí, ó, o pessoal de Baixão diz assim, ó, o homem cria arte para expressar, fazer história, protesto, publicidade e muito mais. Perfeito.
Então a gente vai ver aqui outras funções da arte. A gente tem o homem cria arte para divulgar as suas crenças ou a de outras pessoas. Desde sempre, o homem vai utilizar a arte para divulgar as coisas que ele acredita. E tem um período da história nossa, europeia, que isso é muito forte, isso é muito presente. A gente vai ver um pouquinho disso. O homem cria arte para que o mundo saiba o que ele está pensando. Porque muito antes do homem inventar a linguagem, inventar a palavra, inventar o texto, a escrita, né, o alfabeto, ele já se comunicava de outras formas. Ele já expressava o que ele sentia através da dança, da música, do desenho, da pintura, certo? O homem cria arte também como um meio de vida para pagar as contas. A gente sempre tem que lembrar que artista também tem conta para pagar. Artista também é um profissional. Artista é um meio de vida, é um trabalho. Então a gente tem que evitar aquela historinha de que chega num lugar para fazer uma caricatura, o cara faz em 10 minutos a caricatura, você acha que aquela caricatura não vale dinheiro. Vale 5 conto, né? Mas a gente tem que lembrar que aquilo é o trabalho do artista. Bota aí na minha imagem. Aquilo é o trabalho do artista. Para fazer aquele desenho em 5 minutos, às vezes tem 10 anos de exercícios diário de desenho. Ninguém chega de uma hora para outra, pega um papel, risca e consegue fazer uma caricatura. O artista ele precisa fazer exercícios diários, cotidianos. Conheço artista que trabalha 10, 12 horas por dia para aperfeiçoar o traço, estudando cores, estudando formas, volumes, estudando a história da arte, o que já foi feito antes, para conseguir criar uma coisa nova, diferente, porque às vezes a gente acha que está criando uma coisa nova, quando a gente vai lá na história da arte, aquilo já foi feito, não tem nada de novidade. Por isso que a gente estuda história da arte, para a gente ver o que já foi feito, para a gente ver, perceber o que já foi feito, por que foi feito, como foi feito e como a gente pode pensar coisas novas e diferentes, certo? Às vezes parece chato história da arte, mas a ideia é essa, saber o que já foi feito, por que fizeram daquele jeito, o que é que eles tinham intenção, o que é que eles estavam expressando, o que é que a gente pode conhecer mais de uma cultura vendo essas obras de arte. Então, um artista que chega lá e faz um desenho em 5 minutos, ele leva 10, 15, 20 anos desenhando diariamente para poder chegar em 5 minutos e conseguir captar suas expressões em forma de desenho. Exatamente, assim como todas as áreas do conhecimento, médico, padeiro, precisa de um tempo, precisa de estudo, precisa da prática. O artista não é o ser que nasce pronto, perfeitinho, não, gente, né? Ele precisa de tempo, ele precisa estudar, ele precisa experimentar para poder chegar ao resultado que muitas vezes, poxa, essa besteira no instante ele fez, mas não pensou o que foi feito anteriormente, a pesquisa, né, os exercícios que foram feitos para poder chegar onde está, como Cláudia falou, são 10 anos ou mais. Assim como todas as profissões exigem que você estude, que você pratique, que você exercite, os artistas é a mesma coisa, às vezes até um pouco mais. Exatamente, às vezes até um pouco mais. Porque artista, quem vive de arte, precisa estar o tempo todo se reinventando, estudando, para sempre estar construindo coisas novas. Porque a gente exige isso do artista, a gente exige novidade, criatividade sempre. Quando o artista passa a vida dele toda fazendo sempre a mesma coisa, a gente meio que desvaloriza um pouco o trabalho dele. Então, se eu preciso estar o tempo todo construindo coisas novas, eu preciso estar o tempo todo estudando. Então, é um equívoco, mas o estudo que o artista precisa fazer não precisa necessariamente passar por uma universidade. Exato. O artista, ele aprende muito fazendo, ele aprende muito conversando com outros artistas, ele aprende muito sendo de maneira autodidata, pesquisando, procurando informações, ou ele pode ser
Pupilo não, a palavra me fugiu agora. Ele pode ser aprendiz de uma pessoa que já está estabelecida na profissão, de um artista já renomado, de um artista já conhecido, que já domina aquelas técnicas, aqueles instrumentos. Então ele pode ser aprendiz. Então nem todo conhecimento artístico, nem para você ser um artista, você não precisa necessariamente passar por uma universidade, fazer um curso superior para ser artista. Aliás, eu conheço muita gente que fez curso superior em artes e não é artista, certo? Eu mesmo não sou artista, sou professora de artes, mas não sou artista, porque eu acho que para ser artista você tem que ganhar a vida fazendo arte. Eu faço minhas besteirinhas lá, mas não ganho a vida, eu ganho a vida sendo professora, então eu sou professora de arte, mas não sou artista, eu acho. Eu acho, certo? Claro que você vai encontrar outros professores que dizem que são artistas e eles têm todo o direito de se acharem artistas. Mas eu não me acho artista porque eu não ganho dinheiro de arte. Eu gosto de arte, faço artes, mas vivo de ser professora. Então eu sou professora de artes, tá bom? Mas a gente precisa lembrar disso. É uma carreira, é uma profissão que exige muito estudo, muita dedicação, e a gente tem que lembrar que as pessoas geralmente não valorizam. Todo mundo diz que a arte é muito importante, mas as pessoas não valorizam as produções artísticas. Todo mundo acha caro ir no cinema, todo mundo acha caro ir assistir uma apresentação de teatro, uma apresentação de dança, todo mundo acha caro comprar um CD, pagar para baixar uma música na internet. Todo mundo esquece que existe uma série de profissionais que contribuíram para fazer aquele produto que você está consumindo e que essas pessoas pagam conta de água, de luz, telefone, comem que nem a gente, precisam dormir que nem a gente, certo? E às vezes a gente esquece disso. A gente sabe que a arte é importante, mas a gente não valoriza nossos artistas. A gente acha um desperdício de dinheiro. O Ministério Público, o governo federal dá incentivos fiscais para os artistas, mas a gente vive dizendo que a arte é importante, mas a gente acha um absurdo quando eles ganham esse tipo de dinheiro, né? Então a gente precisa rever essa dicotomia, né, entre arte é importante, mas o artista não é importante. A gente tem que equilibrar isso. Se a arte é importante, quem faz arte precisa ser valorizada. E existem vários tipos de arte que a gente vai ver aqui, depois a gente discute essa história de se é arte ou não é arte, tá bom? Então o homem cria arte para quê? Olha aí nos slides, outras funções da arte, para estimular e distrair a si mesmo e aos outros. Então tem essa pegada também. O homem cria arte para explorar novas formas de olhar e interpretar objetos e cenas. Resumindo, a arte é uma criação humana, certo? Disso. Animal não faz arte, porque precisa existir uma intencionalidade na criação daquele objeto, precisa existir uma escolha consciente na criação daquele objeto. Então, a arte é uma criação humana com valores estéticos. Quais são esses valores estéticos? Beleza, que é subjetivo, equilíbrio, que existem algumas regras para equilíbrio, harmonia, revolta, etc. Que sintetizam as suas emoções, a sua história, os seus sentimentos e a sua cultura. A obra de arte não é só a expressão individual do artista. Bota aqui na minha imagem. Quando eu crio um trabalho artístico, eu não estou exprimindo só o que eu penso, o que eu acho. Eu trago para aquele trabalho também as coisas que eu acredito, o mundo em que eu estou vivendo, o mundo que eu quero viver, a cultura que eu estou inserida, que eu estou imersa, as minhas crenças, os meus valores, tudo isso está dentro de um trabalho artístico. Tudo isso. É só a gente ir lá, olhar, analisar, entender que a gente vai encontrar cultura, sentimento, expressões, a história, certo? Tudo está ali, naqueles trabalhos artísticos. Por isso que a gente não pode sair desvalorizando o trabalho.
dizendo que não é arte. Essa porcaria até meu filho faz. Não, porque essa porcaria tem os sentimentos, tem as emoções, tem a cultura, tem a história de uma pessoa que provavelmente é muito diferente da sua, por isso que você estranha, por isso que você rejeita, por isso que você não valoriza no primeiro momento. Então a gente precisa começar a entender essa história por trás, começar a reconhecer esses elementos para poder compreender melhor esse tal de objeto artístico, certo? Fechado? Combinado? Então bora lá. A arte nos rodeia. Tá aí, em todos os lugares, é só a gente procurar. Tá no chão, olha aí o slide. Tá na parede, tá em um objeto, tá no chão, tá em um objeto que a gente usa diariamente, que a gente usa para alimentação, que a gente usa apenas para decoração, que a gente coloca no corpo, que a gente entra, sai, vive dentro dele, que a gente lê. Então a arte está aí em todos os lugares. E algumas linguagens artísticas, né, que a gente vai estudar aqui. As linguagens artísticas são várias, mas a gente vai focar em 4, certo? Um foco maior nas artes visuais, que engloba pintura, desenho, escultura, gravura, fotografia, vídeos, performances. A gente vai focar mais nas artes visuais, a gente vai ver um pouquinho de música, de dança e de teatro. Então essas são as 4 linguagens que são obrigatórias no ensino, na educação básica, que a gente vai trabalhar esse ano. As referências da aula de hoje. Quem quiser saber um pouquinho mais, pode ler esse livro do Jorge Colli, O que é Arte, que é muito bacaninha, é pequenininho. E tem esse Conexões Arte da Caroline Grisham, que também é muito bacana para quem quer começar a entender um pouquinho essa história de arte. Eu disse que a gente vai fazer arte, que a gente vai produzir arte. E aí a gente vai ter um momento aqui durante a aula que a gente vai abrir a televisão aqui, o processo aqui, o babado aqui, para ver vocês produzindo aí na sua localidade. Mas não dá tempo da gente mostrar todo mundo. Então o que foi que nós fizemos aqui, a equipe de artes? A gente criou uma página no Facebook para vocês, não precisa o mediador postar sozinho, os alunos podem entrar na página, podem postar seus trabalhos para a gente passar o ano conversando sobre artes. Porque 50 minutos, uma vez por semana, é muito pouco para a gente falar de artes. Então a gente criou esse canal lá no Facebook para a gente conversar sobre arte, para vocês mostrarem os trabalhos que vocês vão fazer durante as aulas de artes e fora da aula de artes, discutir algum tema, tudo sobre arte. É lá no Arte MTech. E aí eu fiz aqui um passo a passo para mostrar a vocês como é que vocês fazem. Quem tiver interesse de entrar no grupo, não é obrigado a entrar no grupo, certo? É um canal que a gente está ampliando de comunicação com vocês, mas não é nada obrigatório. Então, o que vocês vão fazer? Quem tem Facebook, vai lá entrar no Facebook, olha aí o slide. Aí a gente tem aqui em cima, ó, no canto esquerdo do slide, no canto esquerdo, a gente tem aqui em cima, ó, tem o símbolo do Facebook, tem essa lupazinha, a gente digita aqui, Arte MTech. Aí ele vai assim, ó, ver todos os resultados para a Arte MTech, aí você clica em sim. Aí ele vai aparecer aqui, ó, grupos e páginas. Aí aqui o grupo, ó, eu aqui, ó, linda, maravilhosa. Aí eu vou clicar aqui, ó, no Arte MTech. Aparece essa página com as 5 graças do MTech, únicas, exclusivas. Aí você vem aqui para abaixo da foto, no canto esquerdo, você clica aqui, ó, participar do grupo. Clicou, fica esperando. Aí vai ficar assim, ó, pendente e mais. Aí eu vou, todo dia eu entro lá na página do Facebook e vou autorizando a entrada de todo mundo que pediu solicitação, porque é um grupo fechado. Tudo que você postar no MTech, no Arte MTech,
Só a gente do Arte MTech que vai ver, não é público as postagens, certo? Quando eu adicionar vocês, vai aparecer essa mensagem aqui, ó. Cláudia Cedrais adicionou você ao grupo Arte MTech. Esse é um grupo fechado. Qualquer pessoa pode ver o grupo e seus membros no feed de notícias, na busca e em outros lugares no Facebook. Somente os membros, eu, você, podem ver as publicações. Aí se você desistiu nesse meio do processo, você bota aqui, sair do grupo. Se não, você clica em OK. Pronto, você está dentro do grupo. Pode postar, escrever alguma coisa, colocar a imagem dos projetos, do que vocês estão desenhando, colocar vídeo do que quem gosta aí de teatro, de música, bota aí na minha imagem. Quem gosta de teatro, de música, tá cantando, fotografia, posta lá. Só não pode esquecer de colocar seu nome. Seu nome não, já tem lá quando você posta, né? Mas quem é mediador tem que colocar lá. Trabalho dos alunos tais, mediador fulano. Porque eu não sei quem é mediador e quem não é. Colocar a série que você está estudando, certo? E o turno que você está estudando. Porque como é um grupo para todos os alunos de arte do MTech, tem alunos do primeiro, segundo, terceiro ano, no matutino, vespertino e noturno. Então, toda vez que você postar alguma coisa, você se identifica. Você diz, ó, professora, primeiro ano do noturno. Se quiser que eu mostre aqui nas aulas, certo? Se não quiser que eu mostre, posta lá, a gente vai curtir, vai comentar, vai interagir com os trabalhos. Outra coisa muito importante, quando você faz seu perfil no Facebook, você tem a opção de bloquear seu perfil. Então, as pessoas não sabem de onde você é, nada disso. Mas para entrar no grupo, eu preciso saber que você é aluno do MTech. Então, temporariamente, coloca lá no seu perfil. Ou que você estuda no MTech, ou que você mora na sua cidade. Porque aí eu sei que aquela cidade é do interior da Bahia, aí eu adiciono, sei que é aluno do MTech. Porque eu tenho várias solicitações para entrar no grupo de gente da Itália, de gente de São Paulo, de gente de Minas Gerais. Então, eu não aceito essas pessoas. Eu preciso saber que você é aluno do MTech, certo? Se eu não sei que você é aluno do MTech, eu não tenho como adicionar vocês. Aí vai ficar pendente lá. Se passou 2 dias e eu não adicionei vocês, manda uma mensagem privada. Professor, eu sou aluno do MTech, como é que a gente faz, certo? Sou aluno do MTech, a senhora não me adicionou, aí eu vou lá e adiciono vocês. Porque é grupo fechado, então só vai entrar aluno de arte do MTech. Combinado? Fechado? Então quem quiser já pode ir entrando lá no Facebook, já tem um monte de postagem bacana e legal. Falei pra vocês que acaba muito rápido essa história de 50 minutos. E agora a gente vai para o nosso momento de síntese com a professora Elci Paim. Exatamente. Aula maravilhosa, né? A gente passou rapidinho que a gente nem sentiu. Hoje a aula foi basicamente o quê? Provocações, que a gente começava para você sentir o gostinho do que vem a ser arte, o que é arte, o que não é arte, o que leva o homem a produzir, a fazer essas produções artísticas, como a gente falou, vem desde os primórdios do homem, né, da humanidade, que tem essa necessidade de se comunicar, de se expressar, né? Tanto que no decorrer da história a gente vai percebendo que essas produções elas vão modificando de acordo com os sentimentos, com as emoções, com a cultura, com os valores de cada época. E não podemos esquecer também do Arte MTech que foi falado. Dúvidas, perguntas sobre como acessar, como ter acesso a esse grupo do Facebook para postar, depois é só entrar em contato com a gente, tá bom? Grande abraço, infelizmente a aula acabou. Acabou, mas a gente se vê semana que vem nesse mesmo horário. Beijo grande.